Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus curar e transformar a minha vida. Eu sou a Gabi Dias e acredito que existe resposta para cura e transformação na palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Olá, minhas queridas. Hoje, segunda-feira, nós vamos continuar com a nossa Semana da Transformação. Nós já falamos sobre alguns temas maravilhosos que você encontra aqui nesse canal. Eu te aconselho a maratonar, porque tá muito legal o material, foi feito tudo com muito amor, muito carinho e o feedback tem sido incrível. Hoje nós vamos abordar algo que muitas mulheres enfrentam, como manter a paz nos relacionamentos quando você está mudando. Será que você vive isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já começou a mudar e percebeu que algumas pessoas ao seu redor não gostaram? Que começaram a criticar, questionar ou até mesmo sabotar a sua transformação? Se sim, esse vídeo é para você. Aliás, ele é especialmente para você. Como terapeuta, pastora, mentora de mulheres há mais de 10 anos, eu vejo isso constantemente. Quando uma pessoa ela decide mudar, nem todos ao redor celebram. Alguns se sentem ameaçados, você sabia disso? Outros com medo de perder o controle e alguns simplesmente não entendem. Mas hoje você vai aprender como navegar, viver tudo isso com sabedoria, tá bom? Por que as pessoas resistem à mudança? Vamos entender isso. Vamos entender como é a psicologia da resistência? Primeiro, vamos entender por que as pessoas resistem quando você muda. Não é quando elas mudam, é quando você muda. Não é necessariamente maldade, isso precisa ficar muito claro pra gente. É psicologia humana. Razão 1, medo do abandono, você sabia? 4 razões principais eu vou te dar agora. Acabei de falar pra você a primeira, o medo do abandono. Quando você muda, as pessoas temem que você as deixe para trás. Você sabia disso? Por exemplo, se ela crescer, ainda vai querer estar comigo? Se ela conseguir esse outro emprego, será que ela vai se manter minha amiga? Se ela namorar, será que ela vai se manter minha amiga? Se ela se converter, será que ela vai se manter minha amiga? Algumas perguntas para você olhar aí ao seu redor e ver se você se identifica. Razão 2, perda de controle. Algumas pessoas se acostumaram a te controlar ou te influenciar. E a sua mudança ameaça esse poder, você sabia disso? Quando você começa a andar sozinha, quando você começa a aprender, quando você começa a tomar consciência das coisas, você começa a entender todas as coisas e você começa a decidir por você mesmo, algumas pessoas que gostam de te controlar não vão gostar disso, tá bom? Por quê? Porque a sua mudança, o seu amadurecimento, a sua independência, talvez, pode roubar esse poder que elas têm sobre você, tá bom? Terceira razão, espelho desconfortável. Sim, a sua transformação pode mostrar para o outro ou para os outros que eles também precisam mudar, você sabia disso? E isso incomoda. Eles olham aquilo que eles precisam e isso traz incômodo. Sim. Quarta razão, investimento na sua versão antiga. O que é isso? Eles se acostumaram com o que você era e não querem se adaptar a essa nova versão. Talvez uma versão que aprendeu a dizer não é verdade? Talvez uma versão que aprendeu a viver a sua própria vida. Talvez uma versão que abandonou o pecado, abandonou a fofoca, abandonou a mentira. Talvez uma nova versão que hoje deseja viver tudo que Deus tem para ela, né? Para você. Então, avalia. Vamos passar novamente esses pontos? Vamos passar novamente
essas 4 razões? A primeira, o medo do abandono, a perda do controle, o espelho desconfortável e o investimento na sua versão antiga. Pensa, medita, será que você está se vendo? Será que ao seu entorno você tem pessoas assim à sua volta? Vamos agora identificar comportamentos de resistência, tá bom? Eu vou te dar agora 4 sinais, tá? Eu te dei 4 razões. 4 razões para quê? Para nós entendermos essa resistência que as pessoas têm sobre a sua mudança, tá bom? Agora nós vamos ver 4 sinais, 4 comportamentos de resistência. Fica atenta. E também eu sempre falo aqui, é importante que ao você ver os vídeos, ao ganhar todo esse conhecimento que você está ganhando sobre comportamento, sobre traumas, sobre como se relacionar com pessoas, você também se avalie, porque você pode ser essa pessoa. Porque como eu falei no começo do vídeo, não é ruindade do coração, não é maldade no coração, ok? Então talvez você também esteja sendo essa pessoa que tem medo que o outro te abandone, você tem medo de perder, né, aquela pessoa, o controle sobre ela, talvez um filho, talvez a mudança daquela pessoa, a transformação da vida daquela pessoa te incomode, por quê? Porque era o que você sabe que é o que você precisa e você não consegue ainda, né? Ou talvez você realmente esteja investindo na versão antiga daquela pessoa. Ela mudou, ela desenvolveu, ela cresceu, ela aceitou Jesus, ela permitiu que o Senhor transformasse a vida dela, né? E você não tá querendo se adaptar a essa nova mudança. Por quê? Porque te faz te daria um prejuízo, você se sentiria sozinha, você se sentiria frustrada, né? Então talvez possa ser você. Então esse vídeo não é só para quem mudou, mas para quem está olhando uma pessoa mudando, tá bom? Isso é muito importante, isso não é vergonha, tá bom? Então vamos falar desses sinais do comportamento de resistência. Primeiro sinal, críticas disfarçadas de preocupação, sabia? Algumas frases para você se identificar. Você tá mudando demais, hein? Não precisa disso tudo. Você não é mais a mesma. Eu tô preocupada com você, sabia? Cuidado, hein? Segundo sinal, sabotagem sutil. Tentam te convencer a voltar aos velhos hábitos, te oferecem tentações, minimizam os seus progressos. Quer dizer, uma pessoa que não te incentiva, que não se alegra com a sua mudança, mas ela vai sabotando sutilmente no seu dia a dia, né, com essas tentações, minimizando seu progresso. Nem é isso tudo. E vai tentar te convencer a voltar aos velhos hábitos. Terceiro sinal, chantagem emocional. Chantagem emocional. Você não me ama mais, você está me abandonando, você se acha melhor que todo mundo. Será que você fala essas frases ou será que você ouve essas frases? Se você fala, para agora. Você também tem a chance de mudar, você também tem a chance de amadurecer, você também tem a chance de viver coisas grandiosas. Só cola comigo, cola nesse canal e decida por isso, tudo bem? Quarto sinal, isolamento social. Sim, isolamento social. As pessoas vão parar de te convidar, vão começar a falar mal de você para outras pessoas, criando grupos sem você. E tá tudo bem, porque você tá mudando. Sabe, eu vi um vídeo, um Reels na verdade, no Instagram, e o tema era academia. Mas aquele conceito que a pessoa estava dando é justamente isso daqui. O que ele estava falando? Quando você tem muitos amigos de noitada, de cachaça, de festa, de virar noite, de fazer besteira, você tá assim. E aí ele falava, porque ele estava contando isso para quem decide por cuidar do corpo e mudar os seus hábitos. Então, quando uma pessoa ela começava a fazer atividade física, e aí quando você começa a fazer atividade física, são degraus. Você começa a fazer atividade física, aí você já começa a olhar a sua alimentação, aí você já começa a seguir pessoas que falam sobre isso, aí você já vai tirando alguns alimentos, aí você já vai entendendo o que você tem que tirar da sua alimentação. Alguns vão parando de beber, outros vão diminuindo certos tipos de comida, outros, vão entender que, aí você vai entender que o sono é muito necessário. Por quê? Porque você começa a transformar a sua mente
com outras coisas. E essas pessoas começam a te criticar, começam a falar que você tá bitolado, que você tá exagerado, que não é tudo isso, né? Por quê? Porque elas estão na mesma vida e você decidiu por algo novo. Então esse era o conceito desse rios que eu vi, né? E que a gente aplica para qualquer área da nossa vida. Quando nós decidimos por crescer, amadurecer e viver coisas novas, quem não quer vai te criticar, tá? Então é normal. Então o que ele faz? O que ele falou nesse rios e é uma verdade. Os seus amigos, sua rede de amigos começa a ser trocada. Por quê? Porque a amizade vai ser identificação, né? Vão ser os mesmos gostos, os mesmos assuntos, né? As mesmas visões de vida. Então, esse grupo de amigos, essa rede de amigos que antes era uma rede de amigos de noitada, de cachaça, de bagunça, de festas, de virar noite, de não ligar pra nada, começa a ser trocado por alguém que gosta de cuidar do corpo, gosta de uma boa alimentação, já não bebe mais, preza por dormir cedo e acordar cedo, preza por fazer uma maratona, né? Então, por quê? Por causa das afinidades. Então, é normal que a sua rede de amigos comece a trocar quando você começa a amadurecer, tá? Vamos agora, o que você, né? Porque nós falamos até agora das pessoas que olham para mim e para você na nossa mudança. Agora nós vamos falar sobre você. O que você faz, né? Qual é a sua estratégia para conseguir vencer isso? Vamos lá. Vamos ver quais são os fundamentos bíblicos, sabe do quê? Do silêncio. Ó, silêncio. Sim, silêncio. Você sabia que o silêncio é muito poderoso? Muito mais do que justificativas? A gente vai dar agora uma passeada na Bíblia e ver qual é a perspectiva bíblica sobre esse assunto. Então, a Bíblia tem muito a nos ensinar e é por isso que esse canal ele tem o fundamento bíblico, tem as ferramentas terapêuticas, tem ensino, mas o fundamento é bíblico. Por quê? Porque a Bíblia ela tem muito, muito a nos ensinar sobre o poder do silêncio, por exemplo. Não é passividade, é estratégia, tá? O silêncio não é passividade, é estratégia. Começa a mudar isso aqui dentro. Bacana? Vamos ver o que diz lá em Isaías 30, no versículo 15. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Ai, que eu esqueci de pegar. Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Fala assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Isso aí. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Deus não ensina que há poder no silêncio. Deus nos ensina que há poder no silêncio, nesse silêncio confiante. Olha, eu vou ler novamente. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então, ele fala que o povo não quis, mas ele fala onde está o seu vigor. O seu vigor está na confiança e na quietude. Na confiança e na quietude. Vamos ver o que Salmo 46:10 diz. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Às vezes, o silêncio é a forma mais poderosa de deixar Deus agir. Você sabia disso? Sim. Então, se aquiete, se acalme e deixa Deus agir. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te proteger. Só se acalme, se aquiete, tá bom? Vamos ver o que Provérbios 17:28 fala. Provérbios 17:28 diz: até o tolo, eu amo esse versículo. Às vezes eu amo Provérbios. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Ou até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, o silêncio
pode ser a resposta mais sábia. Na verdade, o silêncio é a resposta mais sábia. Tanto é que até o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Jesus, diante de Pilatos, olha esse exemplo de Jesus. Jesus, diante de Pilatos, ele escolheu o silêncio estratégico. Ele sabia quando falar e quando calar. Será que você sabe quando falar e quando calar? Será que você sabe o momento de falar e o momento de se calar? Mas não é um se calar por fraqueza, é um se calar por sabedoria. Você sabia disso? Será que você fala mais do que você deveria? Será que você fica igual uma desequilibrada, se justificando para tudo e para todos? A gente também falou aqui, acho que foi nos relacionamentos tóxicos, o vídeo sobre relacionamentos tóxicos, que eu falei, pare de se justificar. Quando você for começar a dizer não para uma pessoa, você não precisa justificar por que você está dizendo não. É não e pronto. Por quê? Porque eu estava nesse, do manipulador, ele vai insistir para conseguir o que ele quer. Então, e você fica se justificando e aquilo gerava uma opressão. Não quero voltar no tema do vídeo. Busca aí que você vai entender. Mas é o quê? O não se justificar, o não falar muito, tá bom? Então, não por fraqueza, mas por sabedoria, como uma estratégia, tá bom? Então, quando usar o silêncio estratégico? Nós vimos aqui, acabei de falar para vocês, sobre o poder que tem nesse silêncio. O silêncio faz a nossa alma descansar e aquietar, tá bom? Jesus fez isso, Jesus ficou em silêncio, não como fraqueza, mas como sabedoria. E Provérbios todo vão ter diversas passagens que nos mostram isso, tá bom? E agora nós vamos falar sobre quando usar esse silêncio, tá bom? Primeira situação, quando tentam te provocar. Olha, é que eu não vou conseguir te dar agora. Mas quando eu comecei a estudar Provérbios, tem um versículo em Provérbios que fala que o sábio, ele finge que não foi insultado. Ele finge que não ouviu um insulto. Sim, isso é ser sábio. Será que você é sábia? Quando tentam te provocar essa situação, será que você se cala? Não morda a isca. O seu silêncio vai frustrar quem quer te ver reagir emocionalmente. O seu silêncio frustra o outro que está te provocando. Eu gosto também muito de dizer que eu não dou ferramentas para o mundo espiritual. Eu não dou munição para o mundo espiritual, munição contra mim. Então, o silêncio traz frustração para quem quer te atingir. Não morda a isca, tá bom? Você já sabe. Segunda situação, quando criticam a sua mudança. Não se justifique. Não se justifique excessivamente. A sua transformação fala por si, quer dizer, o fruto das suas novas decisões, né? O fruto de quem você está se tornando, a sua mudança interior, o seu amadurecimento, o seu caráter. Isso vai frutificar, isso vai falar por si. Não se justifique. Isso, se ficar se justificando, gera desgaste. Gera desgaste. A primeira situação é não morda a isca. A segunda é não se justifique. Os frutos da sua vida vão dizer por si, tá bom? Seja sábia. Vai, aprende, pratica isso, você vai ver a sua vida mudando. Terceira situação. Quando fazem chantagem emocional. Quando fazem chantagem emocional. Não entre no jogo, porque agora, se você me segue, se você maratona esse canal, você sabe identificar quando alguém está fazendo chantagem emocional com você. Então, não entre no jogo. Silêncio compassivo, mas firme. Tá bom? Silêncio compassivo, mas firme. Não entre no jogo. Tá bom? Como eu vou saber, Gabi, que estão me manipulando? Vai pegar os vídeos. Já dei essa aula. Quarta situação, quando questionam suas decisões. Você não deve satisfação da sua vida para ninguém, meu amor. Exceto para Deus. Ou para o seu marido, claro, ou para o seu pai, sua mãe, dependendo da sua idade. Mas fora isso, só para Deus. Tá bom? Quinta
situação? Quando tentam te fazer sentir culpada. Essa daqui eu tenho certeza que 95% de vocês que estão vendo esse vídeo se sentem culpados. Culpa manipulativa não merece resposta. Merece silêncio e oração, tá? Muito importante. Silêncio não é omissão. Por favor, nós vimos aqui Jesus se calando diante de Pilatos com um silêncio estratégico. Por quê? Porque ele sabia. Então, o silêncio ele é estratégico. Então, quando o silêncio ele é estratégico, ele não é omissão. Tá? Silêncio não é omissão quando há abuso. E eu estou falando de conflitos relacionais normais, tá? Não situações de violência. Se é situação de violência, você tem que pedir ajuda e falar. Agora, dia a dia, conflitos normais, o silêncio não é omissão quando há abuso. Tá bom? Você se cala de forma estratégica. Você se cala porque você sabe o momento certo. Tá gostando? Você tá se identificando? Vamos falar agora das práticas para manter a paz. Certo? Eu vou te dar agora uma técnica. Olha, eu te dou coisa pra caramba nesse vídeo. Você tem que você tem que curtir, você tem que caminhar, você tem que comentar e se inscrever nesse canal. Para tudo, eu só vou dar a parte 3. Aqui que são as estratégias práticas para manter a paz. Que você sabe que eu dou práticas para o seu dia a dia. Eu dou ferramentas para você praticar. Aqui é completo. Eu mereço uma curtida, não mereço? Então curte. Curte agora. Não vou falar. Comenta no final e manda para uma amiga. E se inscreve. Curte e se inscreve, tá bom? Então, a técnica do disco riscado bíblico. O que é isso? Essa é uma técnica terapêutica adaptada com princípios bíblicos, porque esse canal é um canal de princípios bíblicos, fundamentos bíblicos. Você repete a mesma resposta amorosa, mas firme, tá bom? Essa é a técnica do disco riscado bíblico. Você repete a mesma resposta de forma amorosa, mas firme. Tá bom? E agora eu vou te dar alguns exemplos. Quando te disserem, você mudou demais, você vai responder sempre, grava aqui. Eu tô crescendo na graça de Deus e isso é muito bom. Se te disserem, você não é mais a mesma, você vai responder, sabe por que eu não sou mais a mesma? Porque Deus está me transformando e eu sou muito grata por ouvir isso. Porque esse é o meu objetivo. Quando te disserem, você está me abandonando, a sua resposta vai ser, eu te amo, mas eu preciso seguir o que Deus tem para minha vida. E o que Ele tem me pedido, eu tenho deixado, eu tenho mudado, eu tenho deixado no altar dele. Consegue entender isso? Repita sempre a mesma resposta com amor, mas sem se justificar. Você percebeu que essas respostas simples, elas carregam uma verdade dita com amor, sem justificativa? Né? Em algum momento eles vão parar de insistir, de te falar essas coisas. Não se preocupe. Mas quando você começa a aplicar isso, você vai ver que você não vai mais ficar desgastada. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre estabelecer limites com amor. Não é pra ser grossa, tá bom? Você tá aprendendo. Você vai tentar até você conseguir. O primeiro limite de conversa, tá bom? Não vou mais discutir as minhas decisões pessoais. Vamos falar de outro assunto. Quando elas começarem a trazer, mas por que isso, por que aquilo, por que você era assim, por que você deixou de beber, por que você deixou disso, por que você não vai mais naquele lugar? Eu não vou discutir as minhas decisões. Vamos trocar de assunto? Olha como é diferente. Limite de conversa, tá bom? Vamos falar agora sobre limite de tempo. Deixa eu pensar. Você tá lá conversando. E aí essas pessoas que não aceitam a sua mudança, elas começam, né? Você fala, olha, eu já falei que eu não quero tocar nesse assunto, que eu não vou ficar discutindo com você, né? Debatendo com você as minhas decisões. Ou você para de tocar nesse assunto, ou eu vou embora, ou eu vou desligar.
Dá pra parar, por favor? A gente já conversou sobre isso. Você vai botando o limite, entende? Você vai botando o limite. Então a gente falou de limite de conversa, limite de tempo e limite emocional. Não aceite ser tratada com desrespeito, mesmo que seja família, tá bom? É isso que você vai falar. Quando você começar a ser desrespeitada por essa nova vida, por essa nova fase, pelas suas novas decisões, você vai falar justamente isso. Eu não aceito ser desrespeitada, nem mesmo por família, tá bom? Mais um, limite de informação. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Limite de informação. Não vou mais compartilhar detalhes da minha vida com quem não me apoia. Bacana? Você vai parar de compartilhar informações da sua vida com as pessoas que não te apoiam, que não estão vibrando, que não estão se alegrando com as suas novas decisões. É simples assim, tá? Como então você vai comunicar esses limites, né? Então a gente falou do limite de informação, nós falamos do limite de conversa, limite de tempo, limite emocional, limite de informação. E como a gente vai botar? Você vai ser clara, calma e amorosa. Sei lá, mãe, eu te amo, mas eu não vou mais aceitar isso. Amiga, eu te amo, mas você tem que respeitar as minhas decisões. E depois disso, você vai se manter firme. Então você já entendeu que você não vai cair, né, você não vai cair nessa armadilha, tudo que nós falamos até aqui. Você já sabe que o seu silêncio é um silêncio estratégico, não é verdade? Então, por ser um silêncio estratégico, você vai impor limites e você vai se manter firme. Mas não é briga. É porque quando a gente vai enchendo o pote, a gente briga, porque a gente não sabe lidar. E eu tô te dando passo a passo para você aprender a lidar com isso, para que você não chegue na briga, né, no desentendimento, tá bom? E aí, né, você entendeu essas pessoas, você entendeu que essas pessoas elas vão mudar, esse ciclo vai mudar, né, se for amigos. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que cultivar relacionamentos que apoiam o seu crescimento. Tudo bem? Então, quais são as características de relacionamentos saudáveis? E você vai ter que medir os seus relacionamentos agora, com isso que eu vou te falar. Primeiro, celebram suas vitórias. Segundo, respeitam suas decisões. Terceiro, te encorajam a crescer. Quarto, não tentam te controlar. Quinto, te amam incondicionalmente. Se você vai para a esquerda, para a direita, se você decidir ficar, se você decidir ir, elas continuam te amando. Tá? Então, invista mais tempo e energia em relacionamentos que te edificam. Diminua o tempo com quem te destrói. É simples assim. Você precisa aprender a lidar com as pessoas, tá bom? Se você tiver dúvida, você bota aqui no comentário, bota aqui na mensagem que eu respondo a todo mundo, tá? Ai, mas e agora? E se eu estiver me sentindo culpada? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô magoando as pessoas? Será que eu tô sendo indiferente? Será que eu tô sendo orgulhosa, né? Tá, talvez eu devesse. Será que realmente eu devo mudar? Será que eu não devo ficar como as pessoas gostam para que eu seja aceita? Não. Tá? Você não tá sendo egoísta. O natural do ser humano é crescer, desenvolver, amadurecer. O errado é quem não vive isso, tá? Se você tá crescendo, amadurecendo, decidindo por coisas boas para sua vida, principalmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem está errado é quem não está seguindo esse caminho. Tudo bem? Então você não vai voltar pro lugar que você já saiu. Estamos combinados? Crescer não é egoísmo, tá bom? Seguir o plano de Deus para sua vida não é crueldade com o outro. Você não é responsável pelas reações emocionais dos outros, tá bom? Você não é responsável pelas reações emocionais dos outros. As suas escolhas saudáveis. E pronto, a escolha saudável é sua. Como eles vão reagir, não é problema seu, tá bom? Vamos agora finalizar esse vídeo. É muita informação, eu sempre oriento que você reveja o vídeo, tá? Porque é muita informação. Porque aqui tem muita instrução, então essas instruções elas precisam entrar, você precisa escrever. Mas nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar porque sempre nós oramos nesse canal. Então vamos orar? Baixa sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigada, Senhor, porque Tu chamas, Senhor, todas nós para crescer
e sermos transformadas. Senhor, eu peço sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para navegar os relacionamentos durante esse processo. Dá-nos, Senhor, discernimento para saber quando falar e quando calar, quando me aproximar e quando estabelecer limites. Cura os nossos corações feridos em nome de Jesus e cura os corações feridos, Senhor, ao nosso redor. Que a nossa vida venha refletir o Senhor. E essas pessoas que talvez estejam olhando para as nossas mudanças e visto que é exatamente a mudança que elas precisam, mas elas hoje não conseguem que elas sejam curadas. Primeiro reconhecendo isso e te buscando em nome de Jesus. Que sejamos sal e luz, Senhor, mas que não percamos a nossa identidade tentando agradar a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Comenta, curte, compartilha, escreve aqui pra mim e vamos juntas crescer e amadurecer nesse canal, tá bom? Lembre-se, você não precisa da aprovação de todos para seguir o plano de Deus para sua vida. Às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa. Mantenha a paz no seu coração e continue crescendo, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.